Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Humildade. Acompanhe. Vamos ler Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Quando terminou de falar ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente, a ponto de morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns judeus importantes para implorar-lhe que fosse salvar seu servo. Estes, apresentando-se a Jesus, rogaram-lhe encarecidamente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e construiu a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião lhe enviou uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não mereço que entres sob meu teto. Por isso, nem me achei digno de ir a teu encontro. Tão somente dize uma palavra, para que meu criado fique curado. De fato, também eu sou um subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e se digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e a meu servo, faz isto, e ele faz. Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado com ele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. E tendo regressado para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Essa narração de Lucas, ele coloca com uma simplicidade, de um jeito tão fácil da gente perceber, como é que é uma pessoa que tem uma fé humilde e o quanto essa fé ela é certeira, quanto essa fé ela é destemida. Como é que esse homem trabalhou? Aliás, o Evangelho cita 3 vezes os centuriões, né? Que são 3 vezes, eles deixam para nós uma imagem de homens de muita fé. Aquele centurião, que na hora que Jesus morre, ele fala, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Lembram? E o terceiro centurião, que é Cornélio. Cornélio, quando Pedro entra na casa dele, e que Pedro começa a conversar, o Espírito Santo chega sobre ele, sobre a família, então ele é o primeiro pagão que entra para a igreja, é Cornélio. Então são os 3 centuriões que a Bíblia mostra para a gente um modelo, né, assim, um pessoal de fé, por onde eles passam. Fiquem imaginando aqui o que foi para esse centurião ter que ir atrás de Jesus, né? Eles eram um povo romano, eles irem atrás de um povo, de um homem a quem eles dominavam, um judeu, e pedir a ele um favor pelo seu servo. Vocês imaginam quanta coisa ele teve, quanta barreira ele teve que passar, quanta coisa ele teve que viver para poder ir atrás de alguém e falar, me ajuda. Né? Então, mas ele foi atrás de Jesus. Né? Na verdade, ele não foi sozinho, ele não teve coragem de ir, mas ele mandou alguém. Então, a gente percebe que esse homem é uma pessoa humilde. Apesar de ele ter um cargo importante, ele nunca se colocou acima. Ele ficou no nível do servo dele, se colocou na igualdade. Então, não era alguém que, apesar do cargo que ele tinha, que era um cargo de distinção, ele não mandou, ele ficou ao lado de. Ele se preocupou com esse homem e se colocou de igual. Às vezes a gente acha que ser humilde é igual a ser humilhado. Ou que ser humilde é ser muito simples. Não é isso. Humildade é verdade da sua vida. É ser verdadeiro, é ser transparente, é ser aquilo que é. Reconhecer os dons que Deus te deu. Reconhecer todos os talentos que você tem, toda a capacidade que você tem. Mas também entender que você tem limite, que você tem fragilidade, que você também tem medo. Mas que somando tudo isso, você está disposto a crescer. Isso é verdade. Isso é o que a gente chama de humildade. Porque às vezes a gente confunde demais isso. A humildade ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela te mostra exatamente quem você é. Então você tira a ilusão daquilo que você pensa que você é. A gente fica pensando que a gente é muito bacana. Não é nada. É entender aquilo que a gente é nada. Humildade, humus, vem de terra. De que eu sou feito? Mas é nessa terra de que eu sou feito que Deus pode plantar a semente dele, germinar, crescer, dar flor, dar fruto, fazer o que ele quiser. Mas eu preciso estar aberto a entender aquilo que sou, de verdade. É uma virtude difícil que a gente precisa cultivar.
Não é fácil a humildade. Eu não preciso atrofiar os dons que Deus me deu, ou ter medo de assumir aquilo que eu sou, diante das pessoas e diante de Deus, mas reconhecer que tudo provém de Deus. Reconhecer que eu sou dependente dEle, e reconhecer que eu preciso de vocês, e preciso de Deus. Isso é humildade. Porque a humildade é o contrário da soberba, da onipotência, de achar que você é bacana demais, achar que a gente é Deus, concorre com Deus, tira Deus do lugar e assenta no lugar dele. A humildade te coloca no lugar que você é. Mas reconhecer essa somatória que nós somos, humanos. Santa Teresa diz que humildade é a verdade. Santo Agostinho fala que humildade é amor, que onde está a humildade está o amor. O que Jesus quer? Que a gente seja humilde, mas com capacidade de amar. Ter essa coragem de ir atrás e falar, eu preciso de você, eu não dou conta de tudo que Deus me deu. Deus me deu alguns dons, mas Ele não deu tudo. Ele dividiu. Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu poderia dar todos os dons para todos vocês, para cada um eu podia dar tudo, para cada um de vocês. Para mim não é difícil, Ele é Deus, Ele é Pai. Eu poderia dar para cada um tudo, mas eu resolvi dividir, para vocês aprenderem a depender uns dos outros. Sabedoria de Pai. Porque assim vocês aprendem a conviver. Um sabe bordar, o outro sabe costurar. O outro sabe desenhar, o outro sabe construir. Assim ele foi dividindo. Para cada um ele deu um pedacinho, para que a gente pudesse andar juntos. Mas esse homem aqui, ele faz Jesus ficar muito admirado com a fé desse homem. Uma fé que sabia que Jesus poderia fazer as coisas. Ele sabia disso. E é tão lindo a comparação que ele faz. Primeiro que ele não acha que ele é digno de chegar perto de Jesus, porque ele era pagão. Como é que ele podia chegar perto desse homem que ele ouviu falar tanto? Sabia que Jesus fazia tantas coisas. Mas ele acreditou no poder dele. E é linda a comparação que ele faz, que ele fala com Jesus, que ele manda dizer a Jesus. Ele fala, eu também tenho um cargo, e tem um monte de gente que me obedece. Se eu falar, vai aqui, ele fala, faz isso, ele faz, vem cá, ele vem. Mas é porque atrás de mim tem um governador, atrás de mim tem um imperador. Mas é porque, na verdade, ele sabia que atrás de Jesus tinha alguém a quem Jesus obedecia. Isso está de acordo com o Evangelho de São João. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz assim, no versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus escutou isso, ele falou, um pagão entendeu o que eu estou tentando mostrar e ninguém viu. Nem os que estão mais íntimos a mim perceberam que tudo que eu faço é por obediência ao meu Pai. Que o meu Pai está comigo, por isso eu consigo realizar todas as obras. E aquele homem pagão percebeu. Por isso que causou tanta admiração a Jesus, e Jesus falou, nunca encontrei uma fé igual a essa. Esse percebeu e é pagão. Ele entendeu o que eu estou tentando mostrar e que ninguém viu. E esse homem foi de uma fé tamanha, que esse servo a quem ele tinha uma estima, ele foi, pediu por ele, intercedeu por ele, entregou nas mãos de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus não poderia fazer nada diferente do que fosse o bem. E a nossa fé tem que ser ousada nesse nível. E a gente precisa parar e pensar, hoje, como é que está a nossa caminhada de fé? Como é que nós temos caminhado? Ou se nós, até agora, que já estamos no final de maio, como é que você caminhou na sua fé? Será que você, quando já está em oração, você tem uma confiança assim absoluta em Deus, que você já entrega e fala, tchau, pode resolver do jeito que o Senhor quiser? É difícil, porque tem momentos que são delicadíssimos a gente fazer isso. Exige já uma relação de uma confiança nele, de uma intimidade que você fala, ele não vai fazer diferente. E esses dias nós estamos com alguns casos difíceis, e um dos bebês lá no CTI, vocês imaginam, 1 mês, 2 cirurgias cardíacas, já abriu o peito, de ir para extracorpóreo, 3 quilinhos, não é mole não. E aí, depois dessa segunda cirurgia, e o bebê, cada dia uma surpresa, uma arritmia de nos colocar louco, a frequência do coraçãozinho dele ia de 50 a 250, na nossa frente, sim, de uma vez. Pôs a gente para correr bem, esse menino. E esse bebê, essa mãe é ministra da Eucaristia, e ela muito angustiada, eu falava com ela, vou te dar um segredo. Chegar aqui, ele ficou olhando para o estante remédio ligado nele, não, olha não deixa essas coisas por nós. Você tem uma arma, minha filha, e a arma chama-se terço. Entra e reza. Olha para o menino, segura na mão dele. Jesus falou que se 2 estão reunidos, ele está junto, reza.
Reza texto, fala mais nada. Só reze. E aí no dia que eu falei com ela, vai lá fora rezar, porque nós vamos tirar seu filho do respirador. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ele não tem nem peso. Ele está muito magrinho, muito miudinho, mas ele precisa dar conta de respirar. Vai rezar, porque nós vamos fazer a nossa parte aqui. E aí ela falou comigo, aí nós colocamos um aparelhinho no CPAP, para ele ter força, não esquecer que tinha que respirar, para poder caminhar. E aí ela falou comigo assim, doutora Filó, foi a primeira vez que eu entendi o que é entregar. Eu mergulhei na misericórdia, como a senhora falou, e fui dormir. Falei, Senhor, está entregue eu e o menino. E dormi. Eu cheguei aqui hoje, falei, eu sei, com o coração na boca, com medo de eu falar, voltou para o tubo? Pois eu estou te dizendo, nós estamos preparando seu menino, e amanhã, eu acredito, darei alta. Falei, você mergulhou, não é, na misericórdia? Falou, faça. E é assim, tem hora que a nossa fé tem que ser ousada. Tem um poeta que se chama Charles Peguy, e ele escreveu uma poesia tão bonitinha, linda, que ele disse que um homem tinha 3 filhos, e que esse homem estava cansado, que os meninos estavam adoecendo demais. E que ele já foi ficando desorientado. Então ele pegou os 3 meninos, chegou diante da Virgem Maria, pôs tudo no colo dela e falou, só toma conta quando dou conta, só cria. Eu não vou cuidar mais não. E foi embora, largou os meninos. E é claro que isso é um poema, né? E que ele diz, vocês duvidam que depois, a partir disso, tudo deu certo? Porque quem cuidou foi ela. Será que a gente tem essa ousadia? Que quando eu rezo, que a minha fé não é só estar aqui de joelho, não é só falar, mas é ter uma vida de atitude, e que perceber que quando as coisas chegam na minha vida, eu não me perturbo e falo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém que olha por mim, eu creio que ele só pode o bem na minha vida porque ele me ama. Será que a nossa fé tem esse caráter de ousadia? Como diz Jesus outro dia no Evangelho, com tudo que vocês pedirem, já começa a agradecer, então recebereis. Será que temos esse nível de confiança no Pai, que quando você ajoelha para rezar, Ele te escuta, que a Trindade inteira olha para você e que você pode falar, Senhor, a coisa não está boa, e fala, mas eu te agradeço porque eu já sei que o Senhor vai tomar conta disso. Esperar Deus fazer. Será que temos caminhado dessa forma? Temos tido essa ousadia na nossa fé? Nós cristãos precisamos parar de ter medo. Ter medo de confessar que cremos, parar de ter vergonha da nossa fé, assumir com coragem que cremos, não ter medo das pessoas debocharem, não ter medo de nada disso e dizer com toda clareza, com o peito elevado e dizer, eu creio sim em Deus e sei que Ele tem poder para mudar qualquer coisa e Ele vai mudar. Ou você ainda fala assim, não, quem sabe, pode ser que Ele mude, que a gente confia mais ou menos. Você tem coragem de dizer, Jesus vai mudar? Ele vai transformar? Ele transforma a sua vida? É isso, a humildade é essa, se esvazia, porque se a gente não esvaziar de nós, como é que Deus se enche dele e nós não enche? Chegar diante de Deus e falar, Jesus, eu sou exatamente isso, o Senhor me deu esse e esse dom, mas eu sou miserável, eu tenho isso, me ajuda, me transforma, faz o Espírito Santo andar em mim, Senhor, e transforma a minha vida, para que eu seja pura transparência do Espírito. Eu quero caminhar, Senhor, eu não quero ficar mais ou menos, eu preciso caminhar nas verdades que a igreja me dá. Na fé, a gente vive da fé dos apóstolos. São Paulo foi ao céu em corpo enquanto estava vivo. Vocês acreditam que o céu é de verdade? Pois ele é de verdade. Quando eu falo com vocês, não tenham medo de nada, nem da morte, porque o céu é real. Não tenham medo, é verdade. São Paulo voltou tão extasiado que ele falou, não consigo falar, porque eu vi. Adiantou bem, se fosse uma mulher que tivesse ido, já tinha contado tudo. Mas mandou um homem e ele não consegue falar nada. São Paulo não consegue explicar. Ele falou, eu só sei falar que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu. Ninguém consegue imaginar o que Deus tem para aqueles que o amam. Se fosse mulher, tinha descrito em detalhe. Todos os últimos detalhes. Mas mandou um homem. Subiu com o homem, São Paulo voltou tão extasiado, que por fim ele falava, eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero ir. Eu fico com vocês, mas eu tenho vontade de ir embora. De tanto que ele viu. Mas isso é real, gente. Isso não é história da carochinha, não. É verdade. A nossa fé é essa. Um Deus que nos criou para viver eternamente. Então, por isso, nós temos que estar sempre reavaliando, falar, Jesus, me ajuda a cultivar em mim a virtude da fé, a virtude da humildade. Eu quero melhorar, eu quero, Senhor, fazer uma caminhada espiritual, eu quero o meu crescimento espiritual, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou, me faça melhorar. É isso que nós temos que ter, essa ousadia, de saber para onde caminhamos, que nós vivemos aqui, não para cá, pertencemos aqui, vivemos aqui,
mas não pertencemos aqui. Será que a gente já começou a viver dispondo das coisas no sentido de que a gente não acumula, porque sabemos que se morrer de repente, as pessoas vão ter um trabalho mortal conosco? De tanta coisa. Jesus tinha só um manto. O povo ainda brigou com o manto, sortearam, dividiram. Nossa Senhora não teve nem para que dar um manto. Nada, tinha nada. Nada. Será que é preciso a gente pensar nessas coisas? Para que a gente vá trabalhando, vai sendo mais leve para caminhar. Menos tanto apego, menos acúmulo. Mas doá-lo, que lindo, que é bom dar as coisas. Ajudar os irmãos, entender que somos irmãos, caminhar de verdade. É preciso ter essa coragem, essa ousadia. E aí eu fiquei pensando muito na questão da humildade da fé. Então, por isso que hoje, nós estamos encerrando o mês de maio. E hoje a igreja celebra a visitação de Maria a Santa Isabel. Então eu trouxe para vocês essa imagem, que eu não podia terminar esse mês sem falar da nossa mãe. Não podia. E eu encontrei essa imagem, põe para mim, por gentileza. Não sei se vocês conhecem, chama-se Mãe da Providência, da Divina Providência. E quando o pintor terminou essa imagem, falaram com ele assim: acho que você errou, porque você colocou a auréola só nela e não colocou no menino Jesus. E ele falou assim: mas é porque quando eu fui inspirado para fazer essa imagem, eu não olhei para esse menino e vi esse menino como menino Jesus. Mas esse menino é cada um de nós, seus filhos, no colo de mamãe, que olha para nós. Então esse é o olhar de uma mãe que nos acompanha. Da mesma forma como Maria foi apressadamente a Isabel, porque sabia que Isabel precisava de ajuda, cada vez que vocês gritarem mãe, ela vai correr para vocês. Essa experiência é uma coisa que eu gostaria que vocês experimentassem. Uma mãe que sabe exatamente aonde ela nos quer. Maria sabe que existe o céu porque ela está lá. Mas diferente de qualquer um que já mudou de posto, ela não nos esqueceu. Ela não pode esquecer nenhum filho dela. E Maria só vai ter descanso o dia que levar todos nós para o céu. Ela sabe exatamente aonde nós estamos no caminho. E ela tem, uma preocupação que a gente esteja no caminho. Não existiu ninguém que andou em duas esteiras, humildade e fé. Não existe. Não existe uma mulher que teve uma fé como ela teve. Foi pedido a Maria, muito mais que pediu a Abraão. Ela teve que dizer sim na hora que o anjo falou com ela que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Ela teve que dizer sim quando ela criava aquele menino. Vocês imaginam, olha, o seu filho vai salvar o mundo. É o Filho de Deus. E aquele neném foi gestado 9 meses, aquele menino nasceu e não tinha um lugar para elas ficarem. Aquela escutou tanta profecia em cima desse menino. E aquele menino teve que ser amamentado por ela. Esse menino teve que aprender a andar, a falar, a comer, tudo que uma criança faz. Ela ensinou tudo para ele, inclusive a rezar. Ela ensinou, vocês já pensaram que ela fez tudo isso? Ela fez tudo isso. Aquele tempo longo de Nazaré, 30 anos, ela olhava para ele e falava assim, será que vai ser quando? Não acontecia nada diferente. E ela olhava para aquele menino e falava assim todo dia, São José morreu. Eles viveram do trabalho de Jesus até 30 anos. E foi essa mulher calada, ele falando sim todo dia, até o Calvário. E ver esse menino ser judiado. E ver ele ser morto. E não blasfemou. Ela teve que dizer sim, porque Abraão, o filho dele, não morreu. De Maria morreu. E ela teve que dizer sim. E ela teve que sustentar os apóstolos. E ela teve que estar diante da igreja e estar conosco nessa luta. Eu acho que o dia que a gente chegar no céu, nós vamos ver o tanto trabalho nós demos para Nossa Senhora. Que é mãe. É mãe. E a mãe olha para o filho, mesmo que você chegue em casa de costa, minha mãe está aí, ela sabe disso. E você fala assim, ela fala tudo bem, você fala tudo, ela fala mentira, o que aconteceu? Mãe. Deus tem um mistério com as mães, não é? Deus conta para o coração das mães o que está acontecendo com os filhos. E até hoje eu nunca vi uma mãe errar. Sempre que uma me liga e fala, filho, tem uma coisa errada com meu filho, eu falo, vem cá. Porque tem, ela conhece a Geru, ela sabe. Ainda não viu a mãe errar. E eu digo para os residentes, escutem as mães primeiro, depois vocês põem a mão no menino. Escuta primeiro a mãe, porque eu nunca vi uma mãe errar. E Maria é assim. Mas da mesma forma como ela está ali segurando a nossa mão,
Nós temos que olhar para ela e pedir a ela, segura, não me solta minha mão, não. Peça a ela. Me ensina essa fé que a senhora teve, que ninguém teve. Me ensina a não reclamar. Me ensina a aceitar todas as coisas, meditar a palavra de Deus no meu coração e ter coragem de caminhar na certeza que eu tenho um pai que me olha. Pedir a ela, Senhora, me ensina a ser humilde. Me ensina a caminhar. Me ensina a saber que a senhora também não é uma ideia, mas é uma pessoa que viveu de carne e osso, que viveu aqui. E que o que aconteceu com a senhora, que já está de carne e osso no céu, é o que Deus quer fazer conosco. A imagem de Maria para nós é para olhar e falar, olha o que Deus fará com cada um de nós, gente. Estaremos lá em carne e osso. Não é brincadeira o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, se permitirmos. Mas ela pode nos dar o caminho. Ela é mãe. Ela viveu, Maria não foi poupada de nada. Ela viveu qualquer sofrimento que vocês imaginarem. E ela não sabia das coisas que iam acontecer, as coisas foram acontecendo e ela foi acreditando. É tão lindo quando diz que Deus reuniu todas as águas e deu um nome, chamou de mar. Reuniu todas as graças e deu um nome, Maria. Ela é mãe. E ela é mãe de todos. Então, quando tem essas histórias aqui do pagão, é porque Deus veio para todos. Jesus é de todos. Como Maria olha todos os filhos. Então, tem pessoas, assim como o centurião não se sentiu digno de ir até Jesus, entre nós existem pessoas que não vêm à igreja no horário da missa, não participam da Eucaristia, porque não se sente digno, que não se sente dos nossos. Então, se por acaso você entrar um dia na igreja e ver alguém aos pés de Nossa Senhora, vem na igreja no horário que não tem ninguém, reze por ele. E faça aquilo que aqueles judeus fizeram diante de Jesus. Falaram com Jesus, atende a esse centurião, porque ele construiu a sinagoga para nós. Ele é digno, Senhor, que o Senhor o atenda. Reze por essa pessoa e fala, Senhor, atenda. Ela é digna de que o Senhor o atenda. Interceda. Interceda, somos todos irmãos, temos uma única mãe que cuida de nós. Cuida. E hoje eu queria falar com vocês uma experiência interessante. Às vezes a gente tem coisas na vida que a gente está pedindo a Deus, pedindo, e nada, né? As demoras de Deus, não é assim? Vou ensinar para vocês um caminho curto. Maria. É ela. Quem de nós não lembra, porque lá em casa nós fizemos isso muito, a gente falava com a mãe assim, pede o pai para mim. Pede o pai era bravo. A gente queria ir num baile, numa festa, num lugar, pede o pai para mim. Porque a mãe tem um jeito de pedir diferente. E Maria tem um jeito diferente. Ela tem um jeito diferente. Porque ela é a filha predileta. Deus fez ela muito abaixo, muito pouquinho abaixo dele, mas muito pouquinho. Peça a ela. Hoje vocês vão fazer isso. Vocês vão pedir uma coisa que vocês estão pedindo ao pai há um tempão. Vocês vão chamar ela aqui hoje, falar com ela. Eu sou esse menino no seu colo. Eu sou aquele que está sendo acariciado, acalentado. A senhora hoje é que está colocando um bálsamo em mim, me dando colo e falando, não tenha medo, eu sou sua mãe. Eu estou aqui, te dou carinho, te dou colo, te sustento e te digo, não tenha medo. Hoje você vai falar no ouvido dela, fala, pede o pai para mim. E vocês verão o que vai acontecer. Pede o pai para mim. Não tem nada que não peça que ela não socorra. Ela é mãe. Nunca se ouviu dizer, conhece essa oração? Que alguém que pediu socorro a ela foi desapontado. Maria só vai porque Maria só pede ao pai aquilo que é a vontade do pai. Então ela vai pegar o seu pedido, ela vai dar uma melhorada nele, dá uma embalada, mistura, ajeita umas coisas, apresenta para ele, e vai falar, claro, querida. Ela fala, mas por que eu não falo, não me deu antes? Porque você não fez do jeito que ele pediu. Pede a ele. Pede a ela, experimenta isso. Experimenta estar sob esse olhar. E caminhe na certeza que ela te olha. E peça a ela, não me deixe andar sem olhar para a senhora. Segura na minha mão e me conduza, me leva no caminho que a senhora andou. A senhora sofreu tanto, deu conta. Me ajuda a dar conta dos problemas da minha vida. Das dificuldades, Maria. Que eu não tenha no meu coração dúvidas. Que eu não tenha dúvida do amor de Deus. Que eu não tenha dúvida que as coisas vão dar certo. Que Deus cuida dos filhos dele. E que mesmo que demore, mesmo que você esteja vivendo uma injustiça, uma situação difícil, que Deus está conosco. E que Ele não nos abandona, e que Ele não desampara os filhos dEle. E Ele não desampara aqueles que contam com Ele. Eu podia ficar assim, noite e dia, contando para vocês todos os casos.
Porque eu vejo o que Deus faz. Ajoelhe e fala. Eu recebi um WhatsApp, né, porque todo mundo mexe comigo, porque eu ando de salto o dia inteiro, e mandaram assim para mim. Uma mulher de salto é poderosa, mas uma mulher de joelhos é invencível. E eu digo para vocês, uma mulher de joelhos é invencível. Quem dera a gente pudesse realmente sentir o amor dessa mãe por nós. Existe um exorcista oficial no Vaticano que se chama Gabriele Amorti. Se alguém um dia ver as coisas dele, eu tenho alguns livros dele. Está velhinho, cabeça branquinha. E tem alguns exorcismos que foram autorizados pelo Vaticano a ser publicados. E os demônios dizem, quem dera pudesse sentir uma gota do amor dela. Que se ela pudesse chorar no céu pelos filhos, a terra estaria inundada. De tamanha preocupação que ela tem com cada um dos filhos dela. O quanto ela ama cada um dos filhos dela. E ela não vai ter sossego enquanto não nos colocar lá. Ela não dorme tomando conta de nós. É uma coisa maravilhosa saber que temos uma mãe que nos ama assim. Assim. Desinteressadamente. Porque o dia que a gente aprender a humildade, essa fé, também vamos viver o amor desinteressado. Eu vou fazer uma coisa por você e te amar. Eu não quero recompensa, é o que Maria quer. Você acha que Maria quer o quê? O que uma mãe quer para o filho? Que ele seja feliz. Vocês têm alguma dúvida disso? Nenhum. Nenhuma mãe quer outra coisa a não ser a felicidade do filho. O que ela quer de nós? Quando vocês se entregarem a Maria, vocês vão ver que ela só faz uma coisa. Ela te conduz para um único lugar, diretamente para o coração de Jesus. É a única coisa que ela faz. Maria não quer nada para ela, nada. Nada. Mas nós somos filhos dela. Ela nos foi entregue como mãe no Calvário. Na hora da morte de Jesus, Jesus nos entregou para ela. E ela tem que nos gerar, porque ela já gerou o filho, ela já gerou a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ela tem cuidado da geração de cada um de nós, está escrito em Apocalipse, capítulo 12. Maria continua nos gerando, ela está nos formando para fazer parte desse corpo, gente. Então, ela tem que cuidar de nós. Vamos facilitar um tiquinho para ela. Né? Vamos dar menos trabalho para a mãe, porque tem gente demais para ela trabalhar. Tem aqueles que não creem. Precisamos trabalhar. Precisamos pedir a Nossa Senhora, me ajuda, mãe. Me ajuda na verdade, esse amor que a senhora tem por nós, por mim, por cada um, se sinta amada por ela, que a senhora, que eu possa retribuir. Mas experimente, se você nunca fez isso que eu estou te pedindo hoje, sugerindo hoje, eu sugiro que você faça. Peça a ela. Pede ao Pai por mim. E vocês verão o que Nossa Senhora vai fazer. Que hoje, cada um de vocês, cada um, possa pedir a ela essa graça da fé, da humildade. Pedir a ela que nos coloque no colo. Tem coisa boa igual colo de mãe? Não. Pede a ela um colo, hoje. Só ela sabe o que seu coração... Você está muito alegre? Conta para ela, a gente divide com a mãe. Está muito triste? Conta também. O que te preocupa? Conta também. Você está com um filho que você está preocupado? Fala com ela. Seja o que for. Conversa assim, ali pertinho, olha. Um olhando para o outro. Conversa. Fala com ela aquilo que hoje você precisa de uma solução. Fala, a senhora é minha mãe. Hoje eu estou nos seus braços. E a senhora só tem um lugar para me conduzir. Para Deus, para o meu Pai, para Jesus. Me leve até Ele. Me dá o caminho. Me mostra as coisas. E principalmente que ela possa hoje fazer com que cada um que está aqui nessa igreja hoje saia daqui com o coração leve. Saia daqui igual um menino. Menino que entregou uma tarefa para a mãe fazer e não tem dúvida que a mãe vai fazer. Então, que a gente possa encerrar esse mês, esse final, agradecendo a Nossa Senhora pelo amor dela. Sabendo que pedir a ela que ela volva para nós o seu olho. Seu olhar, Senhor, olhe para nós aqui agora. A gente pede, quando a gente reza a Ave Maria, a gente pede a Nossa Senhora. Os dois momentos mais importantes da nossa vida, a gente fala com ela na Ave Maria. A gente fala, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora é o momento que a gente tem para ser feliz. É esse que nós estamos sentados nessa igreja. Esse é o momento que você tem, porque a gente não sabe do próximo. E na hora da nossa morte, rogue por mim, que na hora da nossa morte, a senhora venha me pegar pela mão e falar, sou eu a sua mãe. Deixa eu te mostrar onde é que eu vou te levar. Ao paraíso que vocês estavam duvidando que ele existia, vem ver que lugar lindo. Então, rezem mais. E eu queria pedir e vou insistir com vocês. Ela é mãe.
Da mesma forma, eu vou repetir para vocês, que eu pedi a Jesus a Eucaristia, eu pedi a ela a graça de rezar o terço. E ela deu. Peçam. Peçam e rezem. Rezem mais o terço, rezem em família, rezem o terço e vocês verão o que acontecerá na casa de vocês. Ela fala que coloca o manto na família. E vocês verão. Vocês poderão testemunhar quantas e quantas graças. Rezem. Peçam. E peçam a ela também a graça da confissão. Vou insistir com vocês. Peçam a ela. Me dê a graça, Senhora, de não confessar uma vez por ano, mas de confessar pelo menos uma vez por mês. Peçam. Eu tenho certeza que ela é como mãe. Ela vai cuidar de cada coisa. Ela sabe onde é que nós vamos encontrar todas essas coisas. Ela dará. Nós precisamos da graça de Deus, que até para rezar, nós precisamos da graça de Deus. Vamos agradecer ao Pai que nos deu Maria. Agradecer ao Pai que nos deu Jesus. O maior penhor que o Pai poderia ter nos dado foi Jesus. O maior presente que nós ganhamos na vida chama-se Jesus. Ele é o maior presente. E Ele nos deu tantos outros presentes. Nos deu o Espírito Santo, nos deu Maria. É presente demais que nós temos. E às vezes a gente não sabe desfrutar de tanta coisa que Deus nos concede. Que a gente possa aproveitar essa noite. Falar, Senhora, como a Senhora visitou Isabel, me visite agora. E a doutora Filó hoje nos fala daquele tema do centurião, quando encontra Jesus, e que diz, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Às vezes nós estamos assim como ele, e não nos achamos dignos de que o Senhor entre em nossa casa, em nosso coração. E muitas vezes preferimos levar a nossa vida normal e andamos afastados dele por conta disso, porque não nos achamos dignos. E assim como a doutora Filó falou, eu hoje venho falar para você, você é digno. Você é digno do olhar de Cristo, do alcance. Ele inclina e chega até você. Creia nisso, clame por Ele, não se intimide. Hebreus fala que quando Jesus morre, o véu é rasgado e que hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, podemos adorar o Senhor em liberdade de filhos que somos. Então hoje nós vamos rezar como filhos, pedir para Ele, dizer que nós não somos dignos mesmo não, mas que nós queremos estar diante dEle, clamando e adorando. Vamos rezar? Senhor, nós reconhecemos que nós não somos dignos. Somos talvez os mais indignos de todos. E é por isso, Senhor, que nós humildemente te clamamos. Manda Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos adentrar no Teu santo lugar para Te adorar, para Te amar e Te pedir, Senhor, derrama o Seu amor na minha vida, o Seu cuidado. Fica conosco, Senhor. Caminha conosco e nos abençoa. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima! Nós já estamos encerrando o tempo pascal, não é? E nesse domingo, a gente celebrou a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus veio ao mundo, que Ele se encarna e vem, Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor, que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai,
como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, ele é exultado pelo Pai, ele ascende ao Pai, ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, ele não nos abandona, ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece? Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus, escutava, ele falava. Mas hoje, a gente tem como escutar, tem como conversar com ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então Jesus questiona assim. Se isso é verdade, né, que ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não? A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo. E não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe. Ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia Ele está disposto, Ele nos convida a vir até Ele, para nós pecadores, para nos amar e para nos curar, para nos reconduzir. É muito grande tudo isso. E Jesus diz assim, naquele livro, em Cinieso, ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo, à espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então, por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor? Que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada na igreja? Por que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até vim aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio. Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é eu calar para acolher. E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento, hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio. Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que Ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que Ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai,
Do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala, a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo, eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso de fazer silêncio. E o mundo hoje eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver, é tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, tem muitas imagens, é tanta imagem que te dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje, qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está? Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo. Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas. Às vezes você passa por algum carro e você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som. Como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa. Ali, além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha que confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem? Para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora, a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, e você chega lá no céu. Você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante.
Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões. Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim, diante do Santíssimo, a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então, quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial que é Jesus. Então por isso que a gente fica tão... quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, estão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso para Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde eu estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial. Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria. Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida, o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo, falar, me ajuda, me orienta, me encaminha. Mas se a gente ficar no barulho, falar, Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando o meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum. Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou, não tem jeito de conversar com a Madre, estou ocupada com tanta coisa. Ele falou, mas eu não saio daqui se eu não falar com ela.
A situação ficou delicada. Foram lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora sem falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim, o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele, qual foi? Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou, como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou, eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou, só isso? Ele falou, só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele, como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dele e peço a ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dele, para que eu possa dar o amor dele ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso nas suas obras. Então primeiro você se enche dele, ajoelha, reza, quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala, vou perder tempo, não vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala, quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso, não confie nas suas mãos, não confie em nada seu, confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. Duas irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de homem para comer dentro de casa, eu também ia estar louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente, porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então, primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar nele. Tudo tem que ser convosco. Tudo, Senhor. Que eu faça tudo por Ti, contigo. Para Deus, com Deus, por Deus. É assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada. Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita, e lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim, ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, o Senhor é meu amor, só vim cá falar, muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que
Nunca veio, nunca mais foi embora, porque ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê? Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando, que luta, ó vida, ó céus, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar, Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma, porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, eu agora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo, tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido lá, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo, à sua disposição, só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lê lá, que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança, ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança, nós temos que estar ancorado, e ancorado em Deus. Jesus é minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali, tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos, mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna, Ele nos criou para a eternidade, somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele, mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar, mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala, não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que caminhar. O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz e vive rindo? Porque Jesus está vivo. E Ele me ama. E a minha vida é eterna. Que escândalo. O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite enquanto a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes. Porque eu digo o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vou conseguir hora para sentar lá. Aproveita que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia. Então, é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando Ele fala, e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se Ele tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se Ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI, gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés, olhe para frente, não olhe para as baleias, tubarão não olhe para frente, que nós vamos atravessar esse tumulto, e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça. Só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela, e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com a Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando eu lembro dessa cena, que eu ficava emocionada da gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor, mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar. Sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava. Saber que eu estava com Ele de novo, ali, né? Vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira.
Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado de um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele levando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, porque ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax. Foi um bálsamo, foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco, todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala: não é normal. É normal, por causa dEle, compreendem? E somente dEle. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. O dia que a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. O católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram? Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos discípulos que rezaram 9 dias com Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, porque a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer. Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no versículo 14. Para você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14. Olha lá. Todos esses unânimes. Achou? Não achou ainda. Está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, onde isso está escrito. A novena é bíblica. Ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês, um amor que queimasse o coração de vocês pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês: vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte,
que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso, pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate, por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias, todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer: obrigado por não ter desistido de nós, obrigado por nos esperar, obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar, que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real. Não é uma história de carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar. E cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem. Mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew that the night belongs to me and you. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. Before we're through, let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you.